E aí, galera, tudo certinho? Começando aqui mais um Revendo Conceitos com vocês, tá? Quero lembrar que a gente nessa aula 3 do capítulo 2 a gente estudou basicamente é, estilos de questões, tá? Eu peguei vários diagramas, analisei cada diagrama, tá? A gente pegou todas as leis de Newton, certo? Que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula, pegou todas as focinhas que a gente aprendeu lá na nossa segunda aula e trouxe isso tudo para essa aplicação direta em diagramas, tá? Quero reforçar com vocês os diagramas que eu vi, certo? Mas peço sempre que se você ficou em dúvida, certo? Corra para a aula, ou então corra até mim para a gente marcar uma monitoria individual, para a gente fazer algum método aí para te ajudar sempre mais, perfeito? Saiba que você sempre vai ter acesso a mim. Então, teve dúvida, conversa comigo para te ajudar, perfeito? Aqui eu quero só fazer uma revisão bem rápida para que você relembre tudo de mais importante, tá? No diagrama 1, eu lembro que a gente postou as forças, né? Eu tenho o peso do bloquinho para baixo, eu tenho a força que a pessoa faz no bloco, que é a força F, certo? Se o bloco pressiona o solo, vai ter a força normal para cima, e obviamente se o movimento do bloco é para a direita, vai ter um atrito contrário, uma força de atrito contrário para a esquerda, tá? E eu lembro que eu analisei esse diagrama, se ele tiver parado, o que é que está acontecendo? Analisei se ele tiver com velocidade constante, o que é que vai acontecer? E analisei ele acelerado, o que é que vai acontecer, tá? Esses três pontos aí a gente destrinchou em sala de aula, tá? Não quero revisar aqui para a gente passar muito tempo e o vídeo ficar muito longo como a aula foi, tá? Então quero só de fato relembrar vocês, tá? Lembra que quando tudo está parado ou quando tudo está com velocidade constante, a gente fala que o corpo está em equilíbrio. Então todas as forças que puxam verticalmente para cima são iguais às forças que puxam verticalmente para baixo. As forças que empurram para a direita são iguais às forças que empurram para a esquerda. Isso ele está parado com velocidade constante. E acelerado, a gente sempre vai calcular a aceleração por aquela relaçãozinha que a gente montou, tá? A força resultante é a força que ajuda menos a força que atrapalha. Lembra que força resultante, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Perfeito? Tranquilo. No diagrama 2 a gente listou as forças, né? No corpinho A, ó, vai ter o peso de A para baixo, vai ter a normal de A para cima, perfeito? Em B vai ter o peso de B para baixo, vai ter a normal de B para cima, tá? E aí se essa mão puxa o fio com a força F, aqui surge uma tração que ela é numericamente igual à força F, tá? Lembra disso? Perfeito. E do ponto de amarração sempre tem uma tração, vou chamar de telinha, certo? E aqui ponto de amarração saindo telinha, tá? Lembra que se é o mesmo fio aqui, ó, mesmo fio, tá? Mesma tração, tá? Mesmo fio, mesma tração. E eu lembro que nesse diagrama 2 a gente estudou ele basicamente acelerado, porque parado aí e velocidade constante não seria muito interessante para a gente, perfeito? Mas é um diagrama que foi muito interessante. E aí eu lembro que quando são dois bloquinhos juntinhos assim por um fio, eu considero tudo uma coisa só, tá? A mais B. E aí quem puxa todo mundo é a força F e não tem ninguém atrapalhando, tá? Então força resultante é a força que ajuda menos a força que atrapalha. Não esquece disso. Nesse caso não tinha ninguém atrapalhando o movimento. E lembra também quando eu junto tudo uma coisa só, essas trações internas aqui, elas somem momentaneamente quando eu considero tudo uma coisa só. Perfeito? Tranquilo. No diagrama 3, a gente estudou que se eu puxo a mola com força F, a mola numericamente puxa também com a força igual, tá? O bloco, força elástica vai ser igual a F, perfeito? Vai ter, obviamente, o peso para baixo, vai ter a força normal para cima, vai ter a força de atrito contrária ao movimento, certo? Lembro também que o diagrama 3 eu estudei ele apenas parado, né? E aí, se ele está parado, lembra tudo que puxa para um lado acaba sendo igual numericamente a tudo que está puxando para o outro, tá? E normal e peso serão iguais quando o bloco estiver na horizontal e só tiver as forças normal e peso atuando na vertical, perfeito? E aí normal é igual ao peso. O diagrama 4, a gente deu ele acelerado, tá? A gente deu ele acelerado, certo? Acelerado. E eu lembro que a gente montou a relação. Eu tenho um peso de A para baixo, eu tenho a força normal de A para cima, tenho um peso de B para baixo, eu tenho a força normal de B para cima, tá? E eu tenho um F empurrando A. Consequentemente, A vai empurrar B, tá? Com a força que A empurra B. Em resposta pela terceira lei de Newton, B empurra de volta A com a força de reação, tá? E aí, novamente, eu consigo achar a aceleração por força resultante é a força que ajuda menos a força que atrapalha. E não esquece,
Quando são dois bloquinhos juntos, parede com parede, ou então juntos por um fio, você pode considerar tudo uma coisa só. Aí a força resultante seria a massa total, certo? Vezes a aceleração. A força que ajuda, quando eu considero tudo uma coisa só, a força que movimenta o sistema todinho é F, tá? E aí as forças internas, elas somem momentaneamente, só para calcular a aceleração. Normal e peso também. Uma anula o efeito da outra, tá? Sobre o bloquinho. E aí a força que ajuda é apenas F, não tem ninguém atrapalhando. Se tivesse um atrito aqui, obviamente seria um atrito sobre B e também um atrito sobre A, ambos contrários ao movimento. E aqui teria, na força que atrapalham, teriam dois atritos, tá? O atrito em A e o atrito em B, tá? E o atrito em B, perfeito? Seria esse esquema daí, certo? A gente fez em aula tanto com atrito como também sem atrito, perfeito? Diagrama 2, famosa máquina de Atwood, certo? Eu lembro que tem nos corpinhos o peso para baixo e a tração para cima, tá? Sempre é isso, peso para baixo, vou chamar aqui peso de 1. E aqui tem um peso de 2 e a tração para cima. Lembra que eu disse a vocês que se o corpo estiver parado, se liga nisso, se o corpo estiver parado, é porque o peso de um corpinho é igual ao peso de outro corpinho, ou seja, os pesos são iguais às trações, os pesos são iguais às trações, tá? As trações sempre serão iguais, uma igual a outra, perfeito? Então, se ele estiver parado ou até com velocidade constante, a gente sabe que isso acaba sendo verdade, tá? O peso que puxa para baixo é igual ao peso que puxa para cima, e as trações são iguais, tá? As trações são iguais, perfeito. Então, essa é a temática, se estiver parado, a velocidade constante. Se estiver acelerado, é porque um corpo acaba sendo mais pesado que o outro, tá? Eu quero até frisar que quando ele está parado, é porque a massa de um corpinho é exatamente igual à massa do outro corpinho, que não é esse caso daqui, tá? As massas são diferentes, perfeito. E aí, se ele estiver acelerado, eu quero te lembrar que tu sempre vai aplicar força resultante, é a força que ajuda menos a força que atrapalha. Nesse caso aqui, tu considera tudo uma coisa só, um bloquinho, o bloquinho 1 mais o bloquinho 2, tá? Eles juntos. E aí quem ajuda a cair é sempre o peso do corpo mais pesado, tá? É sempre quem ajuda a cair. E quem atrapalha é o outro corpo, que é o mais leve, ele é resistente à queda, certo? Ó, esse corpinho puxa para cair, esse puxa também para cair. Então fica essa briga, obviamente o mais pesado vence e o sistema cai, perfeito? E aí a força que ajuda seria o peso de 2 e a força que atrapalha seria o peso de 1, tá? E lembra que quando eu considero tudo uma coisa só, as trações, que são forças internas ali ao sistema como um todo, elas acabam desaparecendo. Perfeito. Diagrama 6, eu lembro que se ele perguntar teoricamente quais são as forças que atuam no sistema, sempre aplica assim, tá? Peso, normal para cima, e se a tendência dele é cair rampa abaixo, então eu vou ter um atrito contrário a essa tendência de cair. Essas são as forças, se ele te perguntar teoricamente, tá? Teoricamente, perfeito? Essas são as forças que atuam no sistema, teoricamente, perfeito? Tranquilo. Mas, se eu for fazer alguma continha, algum procedimento matemático, lembra que eu tenho que decompor o peso, tá? Eu vou ter, na verdade, o peso vezes o cosseno para cá, e vou ter o peso vezes o seno para cá. E quando você faz essa decomposição, é porque você precisa de alguma relação matemática para responder, tá? E aí, desconsidera o peso normal mesmo, de fato, e trabalha com isso, tá? E eu lembro que eu listei, se ele cai com velocidade constante ou então está parado, o que puxa para cair é exatamente igual ao que puxa para ficar, tá? E a normal é igual ao P cosseno. Diferente das outras situações que a normal é igual ao peso, aqui a normal é igual ao P cosseno, tá? Não esquece disso, perfeito? E por fim, se ele tiver acelerado, lembra, a força que ajuda é o P seno, eu vou aplicar aqui, ó. Força resultante é a força que ajuda menos a força que atrapalha. Isso se ele tiver com aceleração, tá caindo acelerado. E aí a força que ajuda é o P seno, a força que atrapalha é quem chama ele para ficar, que é o atrito, perfeito? E força resultante, lembra que é massa vezes aceleração, certo? E aí tu conseguiria matar. E por fim, o último diagrama que a gente viu, peso de A para baixo, normal de A para cima, certo? Ponto de amarração saindo tração, ponto de amarração saindo tração, e tem um peso de B para baixo, perfeito? E aí, se o sistema todo tende a cair por conta do peso de A, o peso de B, é o peso de B, aqui vai ter o atrito contrário ao movimento, tá? O atrito contrário ao movimento. E aí eu sempre cito isso. Se esse sistema aqui, mesmo com todas essas forças, ele está em equilíbrio, é porque quem puxa ele para cair é igual a quem puxa ele para ficar, perfeito? Então, se ele estiver em equilíbrio, o professor quer estar em equilíbrio, velocidade constante ou paradinho, tá? Isso aqui é verdade. Mais, se ele estiver acelerado, aí alguém é mais forte do que alguém, tá? Se ele está acelerado, o peso de B é mais forte do que a força de atrito. Então, tu vai e coloca sempre aquela que a gente acabou de afirmar, tá? Força que ajuda menos força que atrapalha. Força que ajuda é a massa vezes a aceleração. E lembra que tu juntou tudo numa coisa só, tá? Tem um fio ligando eles, então é tudo numa coisa só.
Então aqui é a massa total. A força que ajuda todo mundo a cair seria o peso de B e a força que atrapalha seria a força de atrito. Perfeito? Tranquilo? Massa. Esses foram os diagramas que eu estudei, que a gente discutiu bastante. A gente fez muitas questões. Se eu não me engano, a gente chegou a fazer 7 questões. A gente analisou cada diagrama e fez várias questões sobre os diagramas, tá? Tem diagrama que acaba sendo mais importante que o outro, então a gente acabou fazendo mais questões, perfeito? Tranquilo. Então esses são os diagramas que a gente estudou. E a gente finalizou a aula falando das polias, tá? As polias fixas, elas são as polias que os seus centros são presos em alguma extremidade e não podem se mover, tá? Elas servem puramente de apoio. E tem as polias móveis, tá? As polias móveis é que seus centros não são presos, tá? O centro não é preso no teto, tá? Então ela é livre para subir ou para descer. As polias móveis nos ajudam, certo? Nos ajudam a fazer movimentos, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma polia móvel. Então, se eu quero levantar esse bloquinho aqui, a força que eu faço, estou falando levantar o bloco em velocidade constante, tá? A força que eu vou fazer, se tem uma polia móvel, a força que eu faço, ela vai ser metade do peso do corpo. Se tivessem duas polias móveis, a força que eu faço é o peso dividido por 4. Se eu tivesse 3 polias móveis, a força que eu faço é o peso do corpo dividido por 8, tá? Então a gente monta uma formulazinha em que a força que uma pessoa tem que fazer para levantar um corpinho, tá? É sempre a força peso do corpinho dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, tá? Essa relação ela é bem importante. Essa força peso é a força resistente ao movimento, tá? Ela resiste à subida. Então, aqui você coloca justamente essa força que atrapalha a subida, tá? E essa aqui é a força que você faz, perfeito? E N é o número de polias móveis, não esquece. É o número de polias móveis, perfeito? Tranquilo? Massa. Foi isso que a gente acabou vendo em nossa aula, tá? E a anotação a gente coloca aqui justamente as nossas polias, a nossa fórmula de polias móveis, tá? E finalizando, a resistência do ar. Lembra que a gente consegue calcular a resistência do ar pela fórmula, tá? Força de resistência do ar é Kv, onde K é a constante que depende da aerodinâmica, da área de contato, depende de muitos fatores, tá? Que a gente vai, essa fórmula a gente não precisa dela para calcular nada, tá? Eu coloco ela só para a gente analisar, que a força de resistência do ar depende da velocidade. Quanto mais rápido você está caindo, tá? Quanto mais velocidade você cai, maior é a força de resistência do ar, perfeito? Eu até fiz uma análise em sala de aula, que essa análise está aqui, certo? Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma queda acontecendo sem a resistência do ar, certo? Eu só tenho um vetor, só tenho um peso para baixo, tá? Só tenho um peso para baixo. E perceba que a velocidade sempre vai aumentando, Quando eu coloco a resistência do ar no meio do processo, durante a passagem de tempo, vou até mudar de cor aqui para poder riscar dentro, tá? Durante a passagem de tempo aqui, ó, tá passando o tempo, ela tá caindo cada vez mais. Perceba que a força de resistência do ar, ela vai aumentando, porque quanto maior a velocidade, maior a força de resistência do ar. E chega um momento, certo? Ali no meio da queda, onde a força de resistência do ar, ela se iguala ao peso do corpinho. E aí o corpo que estava antes caindo, acelerando, quando as duas forças se equiparam, o peso para baixo e a força de resistência do ar para cima se equipara, as duas se anulam. Então o corpo ele vai continuar caindo, obviamente, mas ele vai cair agora com velocidade constante. Então é com essa velocidade que ele vai atingir o solo, tá? Então se ele tiver um paraquedas, quando ele atinge essa velocidade constante, que a gente chama de velocidade terminal, certo? Que é quando o peso e a força de resistência do ar se igualam, ele puxa o paraquedas. Quando ele puxa o paraquedas, lembra daquela constantezinha aerodinâmica aqui, ó? Essa constante aerodinâmica, ela cresce bastante, tá? E a força de resistência do ar cresce bastante, e aí é o momento em que essa força daqui de resistência do ar, ela fica tão grande que ela supera o peso e o corpo ele começa a ser freado e ele chega no solo em segurança. Perfeito? Então, esse é o efeito da resistência do ar. Peço até que tu escaneie esse QR Code aqui, certo? No teu material, para que você consiga ver bem direitinho aí essa relação dele, tá? Como isso acontece. Perfeito? A gente finaliza por aqui nossa revisão. Então, qualquer de vocês precisarem, sempre entre em contato comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!